vamos falar sobre duas palavras hebraicas: Echad e Yashir. Alguns teólogos ensinam que Echad significa uma unidade composta, e Yashir significa unidade absoluta. Em Deuteronômio 6:4, na Bíblia de Jerusalém, diz: Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único, Yahvé. A palavra único é a palavra hebraica Echad. Em Deuteronômio 6:4, que nós já vimos, para quem o Deus Yahvé estava falando. Ele estava falando com o seu povo que havia saído do Egito, que era uma terra politeísta, onde adoravam vários deuses egípcios. E estavam entrando na terra dos cananeus, que também eram politeístas. Não faria sentido Deus verdadeiro dar o segundo mandamento: não deves ter outros deuses em oposição a mim. Se o próprio Deus fosse uma pluralidade de deuses. Não é verdade? Deus é chamado de Elohim com verbo no singular para exaltar a sua pessoa. Quando Elohim se refere a mais de um Deus, o verbo acompanhante está no plural. Porém, todas as vezes quando a palavra Elohim aparece para Yahvé, o verbo acompanhante está no singular. Exemplo: em Gênesis 1:1, diz que no princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Perceba que criou é verbo no singular. E se por acaso Elohim significasse uma pluralidade, seria uma pluralidade de deuses e não de pessoas. Pois a palavra Elohim com verbo acompanhante no plural significa deuses e não pessoas. Portanto, usar Elohim como possível prova de que Deus é mais de uma pessoa é uma desonestidade intelectual, pois Elohim, como vimos, significa deuses, e se Deus tivesse mais de um Deus dentro de si, isso seria um politeísmo, mas Yahvé disse que ele não era um polideus, e Yahvé disse que ele era único, um só. Portanto, diferente dos deuses pagãos, adorados no Egito e em Canaã. Yahvé estava mostrando que a partir de Deuteronômio 6:4, os hebreus deveriam adorar um único Deus sem nenhuma pluralidade dentro dele. A palavra Echad, em Deuteronômio 6:4, é usada para o número hebraico cardinal 1 absoluto. Não era nem 2 e nem 3. Era um só. Não significava várias pessoas dentro de Deus. Não haveria nenhuma lógica a Yahvé afirmar que ele era um só, se este um não significasse literalmente um. A palavra Echad é usada em Deuteronômio 17:6, que diz: pela boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha, não morrerá. Esta palavra para uma só testemunha é a palavra Echad. Se esta palavra significasse ao pé da letra uma unidade composta, uma só testemunha seria o suficiente, pois ela equivaleria a várias testemunhas dentro dela mesma, mas notamos que uma só testemunha não pode ser usada para condenar alguém. Portanto, este argumento que Echad é usado só para unidade composta, cai por terra. Como entender o significado correto das palavras hebraicas Echad e Yashir? Muitos teólogos ensinam que Echad significa unidade composta e Yashir significa unidade absoluta. Exemplo: a TV e o sofá é uma mobília da minha sala. O sofá é uma mobília da minha sala. Perceba que a palavra uma, Echad, pode se aplicar a uma coisa ou várias coisas dentro da sala. O mesmo se aplica à palavra Yashir. E a palavra Yashir pode significar mais de um absoluto. Exemplo: em Provérbios 4:3, mostra que Salomão disse que foi o único filho da sua mãe, mas seu pai Davi teve outros filhos com outras esposas. Portanto, a palavra único, Yashir, não significa um, em sentido absoluto, como os teólogos ensinam por aí.
Yashid não era um, em sentido absoluto, pois havia outros filhos de Davi, e Salomão não era o único filho em sentido absoluto. Em Gênesis 22, 2, Deus disse para Abraão: toma teu único filho, único é a palavra Yashid. Porém, Gênesis 16, 15, mostra que Isaque tinha um outro irmão chamado Ismael. Portanto, cai por terra usar em Yashid como significando um único filho absoluto. No entanto, a palavra Eshat, em Deuteronômio 6, 4, foi intencional para mostrar que Deus era, em sentido cardinal, igual ao número 1. Em hebraico, único. Literalmente falando. Sim, a palavra Eshat é usado no hebraico para denominar o número cardinal, 1. 1 é sempre 1, nunca jamais 2 nem 3. 1 é 1. Um cardinal é 1. E se Deuteronômio 6, 4 usasse Yashid, poderia haver outros, como no caso do Yashid de Salomão ser o único filho, e Yashid de Isaque ser o único filho. Salomão era o único filho num contexto de ser o mais estimado da sua mãe, e mesmo que sua mãe tivesse outros filhos, Salomão seria o mais estimado. E Isaque era um filho único, num contexto, mas não em sentido absoluto, pois Isaque tinha outro irmão chamado Ismael. Portanto, usar Yashid para em sentido absoluto, cai por terra. E já no caso de Eshat, o único de Deuteronômio 6, 4, significa que Deus é um só literalmente falando, e não há mais nenhumas outras pessoas junto com ele em sua constituição de Deus. Deus é um, não 2 ou 3. É isso que Eshat quer dizer. Eshat também é usado em Gênesis 2, 24 para o homem se tornar uma só carne com sua esposa, é o mesmo sentido de uma sala ter uma mobília composta de sofá e TV. Mas, uma sala pode ter uma mobília contendo só um sofá. A palavra uma em português é a mesma palavra Eshat em hebraico. E em Deuteronômio 6, 4, não citou as outras supostas pessoas. Apenas disse que Deus é um só. Elohim é um só. Elohim com o verbo ser no singular. O texto de Deuteronômio 6, 4 diz: Yahvé é um só Yahvé. Perceba que o verbo é em Deuteronômio 6, 4, é o verbo ser, no singular. Já no caso de Adão e Eva, usa o verbo ser, no plural, serão uma só carne. Serão, em Gênesis 2, 24, é o plural do verbo ser. Pois Adão e Eva são duas pessoas mencionadas no versículo, e assim usa Ekat com o verbo no plural, serão uma só carne. E já em Deuteronômio 6, 4 usa Ekat com o verbo no singular. Se o verbo em Deuteronômio 6, 4 está no singular, se trata de um só Deus em sentido literal e mais ninguém com ele. Exemplo 1. Na minha sala tem uma mobília com um sofá. Em hebraico, um só, é Ekat. Ou, eu posso dizer, exemplo 2. Na minha sala tem uma mobília com sofá e uma TV. Perceba que o verbo muda de singular para plural quando se trata de mais de uma coisa na sala. Em hebraico, a palavra é Eshat, mas note que o verbo ter, no segundo exemplo, está no plural, tem. Tem com acento circunflexo é plural de tem. Para mostrar que são mais de uma coisa na sala. Mas, se houvesse apenas uma única coisa na sala, como no exemplo 1, eu também poderia usar Eshat, só que o verbo deveria estar no singular que seria tem, sem acento circunflexo. E, em Deuteronômio 6, 4, o verbo está no singular, provando assim, que Eshat é em sentido literal, e não em sentido plural. Entenderam? É como se eu dissesse: na minha casa tem um só sofá. O verbo ter está no singular, o que prova categoricamente que não tem mais nenhuma outra coisa na minha sala.
pois o verbo ter está no singular. O mesmo acontece com Deuteronômio 6:4, o verbo está no singular, provando que Yahvé não tem mais ninguém com ele em sua constituição divina. Entenderam? Concluindo, Yahvé é um só Yahvé, não tem mais nenhum Deus ou pessoas dentro dele, e muito menos pessoas, haja vista que a palavra Elohim nunca significou pessoas, mas sim, deuses. Quem usa Elohim para tentar provar que Yahvé é constituído de uma pluralidade de pessoas está usando de desonestidade intelectual, pois Elohim sempre significou deuses, e não pessoas, e o verbo em Deuteronômio 6:4 está no singular, mostrando que Yahvé é uma só pessoa e um só Deus. Assim sendo, o Deus Yahvé, de Deuteronômio 6:4 é um só Deus, um único Deus, em sentido literal. Foi isso que Jesus mostrou em Marcos 12:29 e apoiou este fato ao citar Marcos 10:17, 18, Apocalipse 3:12, João 20:17, etc. Jesus sempre esteve em harmonia com Deuteronômio 10:17, que mostra: Yahvé é o Deus dos deuses. Ou seja, Yahvé está acima de qualquer outro Deus. Pense nisso.